Então, vamos chamar ao palco para mediação Graça Sermou, sim, e também os painelistas Fábio Araújo, se encontra? Sim. Ciso da Valia Previdência, por favor, Fábio. Boa tarde. Fernando Spencer. Fernando Spencer é gerente de segurança da informação da Eletrobras. Valente, que é Senior Information Security Manager da UHG, United Health Group. E Felipe do Nascimento, diretor de engenharia. E Graça Sermou, é sua vez. Gente, que bom agora falar do básico, hein? A gente estava viajando, eu fui lá para a China com a Bian, estava lá no Oriente, né? Estava lá passeando lá pela Ásia, enfim, estava fazendo aqui uma viagem, mas o básico, se a gente for olhar, né, hoje, e alguém falou aqui que muitos dos ataques, e quando a gente vai entender a anatomia desses ataques, a gente vê, nossa, mas isso aqui é básico. Nossa, mas foi isso que aconteceu? Mas isso é básico da segurança. Isso ainda acontece. Então, assim, vamos apimentar mais ainda o nosso evento, né, voltando para isso e começando com a pergunta que eu sempre faço, que é clássica. O que é básico hoje na segurança? Porque será que o que é básico ou era básico na segurança continua sendo? Será que esse básico da segurança mudou? Eu acho que essa é a primeira rodada que a gente gostaria de falar. Felipe, vou já trazer você para esse bate-papo aqui, porque você é um brasileiro, está vivendo lá fora, né? E a gente está falando de básico aqui. E esse básico mudou, Felipe? Lá fora ele o básico lá fora está diferente do nosso, da realidade nossa aqui de básico, ou a gente está falando tudo da mesma coisa? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. O básico de lá de fora é o mesmo daqui, com o mundo que a gente vive hoje, da pandemia. Lá fora, o remote, né, o hybrid, já estava um pouco mais difundido do que aqui no Brasil, mas agora virou a realidade no mundo. Então, o básico continua sendo o mesmo básico, porém com essa mudança de paradigma, onde as empresas agora, além de tudo, têm que gerenciar as pessoas em casa, os dispositivos que estão conectados na rede da casa daquele usuário. Ele pode estar em qualquer lugar, tem as fronteiras, tem a geopolítica, como estava comentando agora, ele pode estar em um país diferente. Então, o básico de você ter a visibilidade daquele endpoint, saber o que está acontecendo com aquele usuário, continua sendo o mesmo, porém agora de uma maneira extremamente complexa, distribuída, onde as infraestruturas são muito mais voláteis. Você tem containers, você tem absolutamente, você tem máquina física, máquina virtual, você tem multi-clouds. Então, o básico continua sendo o mesmo, continua sendo difícil, só que agora está ainda pior. Fernando Spencer, por que é tão difícil fazer o básico, Fernando, na segurança? É que o básico vai mudando, né? Depende do ponto de vista, do escopo. E puxando Quanto tempo a gente já não fala sobre isso, hein, Fernando? Verdade. Quantos painéis, né? E esse básico, acho que a gente falava lá no início do Security Leads e mudou bastante nesses 13 anos. Acho que já tem mais ou menos isso que você está comigo aí nessa jornada, né, Fernando? Verdade. O básico vai subindo, né? Então, por exemplo, no ponto de vista da Eletrobras, que eu estou hoje, numa área de segurança da informação segregada das funções de TI, eu tenho uma outra visão sobre o básico. Então, fazendo um meio de campo com a administração da empresa, com conselheiros, se você, por exemplo, sofre um incidente cibernético grave, o que é básico para mim? O básico para mim vai ser uma comunicação com a gestão da empresa, uma comunicação com o mercado, uma comunicação com o auditor. E se eu não souber lidar com a linguagem, com o formato, as respostas, o caminho que a empresa está tomando durante um evento de um ataque grave, a gente não vai dar uma resposta adequada. Isso, empresas grandes como a nossa, que você tem, por exemplo, ações no mercado brasileiro, ações no mercado de Nova York, e que um ataque cibernético pode afetar o valor da companhia,
né? Qual é o básico? Dar uma resposta adequada ao mercado numa situação de crise, né? Então, isso mostra a evolução do tema, né, e de como isso vem ganhando corpo ao longo do tempo. E hoje, né, até o pessoal mais cedo conversando sobre a exigência, né, do papel no conselho de administração de pessoas com esse perfil para saber lidar com essa situação. Exato. Tamanha necessidade de se falar sobre isso nesse nível, né? De falar de risco cibernético, enfim, tudo isso nesse nível. Vamos ouvir agora o Fábio Araújo. Fábio, para você, né? Cada um aqui está falando um pouquinho do que é básico. Achei muito interessante, Fernando, trazer essa perspectiva, né? E para você, por que é tão difícil fazer o básico? Eu acho que o básico ele vem se renovando, né? Então, a cada tempos, né, são senhas que têm que ser mais complexas, são controles que você tem que aplicar mais, são conscientizações que você tem que cada vez mais fazer, né, para você deixar os seus colaboradores mais com a maturidade de segurança um pouco maior. Então, eu acho que o grande desafio, né, que a gente tem é a gente tirar essas lacunas, né, do elo mais fraco, que são as pessoas, né, e a gente conscientizar e deixar cada vez mais com que elas consigam identificar possíveis riscos, tá, e não deixar nenhuma brecha no nosso sistema. Perfeito. Vamos ouvir agora o Leandro. Cada um aqui tem sua visão, né, de como é difícil fazer esse básico. Para você, Leandro, o que é difícil nesse básico? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Sim. Primeira vez aqui no painel, aqui no Security Leaders. Sim, estreando. Estreando aí. Você sabe que uma vez aqui, para sempre aqui, né? Pois é, estou vendo aqui o pessoal com bastante tempo aqui de Você casa. já viu aí, né? Tô vendo. Bom, mas uma última pergunta, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui dos meus colegas, né? E não vou entrar aqui na questão técnica. Eu acho que a gente tem uma complexidade que foi causada pela pandemia, mas já paramos para pensar o quanto, às vezes, a segurança e a informação ela não é business enabler, o quanto ela não acompanha, ela não é habilitadora do negócio. Eu acho que, para mim, esse é o maior impacto, né? Assim, a maior causa realmente, o que causa dificuldade para a gente implementar o básico de segurança. Realmente a gente conseguir acompanhar um processo de transformação digital da companhia, a gente andar junto com esse processo e ajudar a área de negócio, realmente ser habilitador do negócio. Então, a segurança não é somente ser aquela área que fala não o tempo inteiro. É falar não, talvez para um determinado tipo de como aquela situação vai ser implementada, como aquele controle vai ser implementado, não dessa forma, mas talvez de outro jeito, com mais segurança. Eu vejo muito isso, assim, pelas empresas que eu passei, por onde eu tive a oportunidade de prestar consultoria, a segurança, ela tentar habilitar mais o negócio. Então, acho que, para mim, essa é a principal causa. Aí também a gente vai em questões de patrocínio, que também está ligado a isso, né? Ter um sponsor ali para segurança da informação, o aculturamento também é super importante. Então, eu vou muito mais, eu vou provocar muito mais para a linha aí do negócio do que a questão técnica. Felipe, eu vou desafiar um pouquinho você aí, depois dessas 3 colocações, né, de estratégia, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de risco, do ponto de vista de resposta à corporação. Como é que você, que está olhando sempre para esse lado, você acha que dá para conciliar tudo isso, né, numa visão 360 e estratégica? Dizer, como é que a gente consegue alinhar tudo isso? Porque só de passar aqui por 3 líderes, cada um destacou um básico. Se eu tivesse tempo, eu ia perguntar para cada um aqui da plateia o que é o básico, e talvez a gente não tivesse aqui respostas, né, iguais, né? Então, isso é o desafio do básico? Essa diversidade? É que para cada um tem um básico? É isso. Só que eu vou dar um passo atrás e, ao contrário do Leandro, eu vou para a parte técnica. Para a gente poder chegar onde cada um deles acha que é o importante do básico, como você disse, para todo mundo, a gente tem que voltar, vou trazer para o técnico. Hoje, a dificuldade dos CISOs, dos responsáveis pelo negócio, responsáveis pela infraestrutura, pela parte de TI da empresa, não conseguem responder perguntas básicas sobre o seu ambiente. Então, como que você chega nesses níveis de
governança, saber o que está acontecendo, responder a um incidente com velocidade para o board, se você não sabe nem quantos dispositivos estão conectados na sua rede? Quais são os sistemas operacionais? Existem vulnerabilidades? Quanto tempo a gente demora para tratar uma vulnerabilidade de zero day? Ou aplicação de patch, como falaram hoje mais cedo, que ainda é uma dificuldade. Então, realmente, o básico tem vários níveis. Então, você fala para avisar o board, você fala para ajudar o negócio e não travar que o negócio funcione. Mas vamos voltar um passo atrás, que eu gosto sempre de trazer para esse lado, que é a parte de você nem ter a visibilidade. Como que você tem um plano de negócio? Como você faz um mapeamento de risco? Como que você avisa, né, o que está acontecendo para o negócio, se você nem sabe o que você tem? Então, eu gosto de trazer do contrário do Leandro para a parte técnica, porque essa é uma das grandes dificuldades. A gente faz reuniões com CISOs, sei lá, 4, 5, 6 por semana, e 99% não faz ideia com precisão do que está acontecendo no seu ambiente. Quantos dispositivos conectados agora, neste momento? Então, a gente volta, na minha opinião, a gente precisa dar um passo atrás e trazer um pouco mais de visibilidade dentro da sua organização, com toda essa modernidade e essa quantidade de pessoas trabalhando remotamente, diferentes tipos de sistema operacional, cada um traz o seu computador, o seu celular. E como é que você protege tudo isso se você não tem o básico, que para mim é a visibilidade? Eu gostaria, então, de passar, usando essa colocação do Felipe, voltar para uma rodada com vocês, e depois eu já abro para as perguntas da plateia e também aqui de vocês. Mas essa questão que o Felipe colocou é importante, né, Fábio? Eu acho que hoje essa palavrinha virou uma palavra mágica no mundo da segurança, que é a visibilidade. E conforme vocês falaram, quer dizer, o básico não quer dizer que não seja complexo, né? Exatamente. Então, a complexidade veio junto com tudo isso que vocês comentaram, né? Então, realmente, o ponto de visibilidade aí é importante nessa disciplina de fazer o básico, né? O que você acha? Eu acho que, pegando o gancho aí do que o Felipe comentou, né, que é a parte de gestão de ativos, é o maior desafio, né, de qualquer área de TI, de segurança, é manter a gestão de ativos atualizada. Log4j passou por aí, né? Exatamente. Nesse dia, o pessoal falou, não marca mesa redonda, Exatamente. não faz mais nada, esquece do pessoal de segurança, porque hoje está todo mundo enlouquecido. Cancelaram o Natal, né? Então para você manter, você tem que sempre ter o mais próximo do máximo atualizado, tá? A sua gestão de ativos, para você conseguir ter mapeado todos os riscos possíveis que possam ter, né? E você corrigir as vulnerabilidades, você identificar máquinas com patches desatualizados, antivírus desatualizados, tá? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Muitas empresas têm problemas em relação à gestão de ativos, porque é difícil, às vezes até ferramentas automatizadas nem sempre te dão um reporte 100%, tá? Então você tem um gapzinho ali, e eu acho que isso é um grande risco, né? Para toda organização você não ter esse ambiente atualizado. Perfeito. Para você, Fernando, eu vou dentro da linha que você colocou, que é bastante interessante também, de básico, né? Hoje a gente sabe que quando acontece um incidente dentro de uma área onde a empresa atua, vem sempre aquela pergunta clássica, mas a gente tá tudo bem aqui, né, e tal, e muitos têm dito, mas pelo menos minimamente o básico tá bem feito, tem algum risco sobre isso. Como é que se traduz isso para a área de negócios hoje? Porque isso eu acho que é uma pergunta. Eu me lembro que quando aconteceu um incidente com varejo, vários CISOs de varejo tiveram que responder essa pergunta. Depois, governo, infelizmente, também, toda hora a gente vê isso acontecer, área pública, privada, ninguém tem mais o privilégio de não ser atacado ou até de um ataque ser bem sucedido. Então, como é que se traduz isso? Muito, muito bom. E olha o gancho, né, que a gente consegue pegar aqui, né, com essa questão da gestão de ativos e com esse olhar de como traduzir, né, essa questão do básico. Um dos caminhos, o que eu gosto muito, é adote um framework. Qual é o framework que você quer utilizar? A gente tem muitos frameworks que
são muito bons, praticamente uma questão de gosto, qual que você quer escolher. E se você pegar os principais, por exemplo, o NIST, o primeiro ponto ali é identificar quais são os seus ativos, o que você quer proteger, o que está envolvido na sua organização. E a partir dali, você consegue medir o nível de maturidade que você está em cada um dos pontos do framework que você escolher. Então, se você, no caso do NIST, por exemplo, se você for lá naquele ponto da gestão de ativos, ele tem ali 5 perguntinhas, 5 objetos para você estudar. Você consegue pontuar em que nota que você está, né? Ele te dá ali os tiers, que eles chamam, e com base nessa fotografia, em que nível de maturidade que você está em cada um dos pontos do framework, você sabe o que priorizar. Aqueles processos que você tiver um menor nível de maturidade, consequentemente, são aqueles processos que você tem maior exposição, maior risco. E é ali que você vai atuar, é ali que você mostra, é ali que você desenha aonde você está e você consegue se planejar para onde você gostaria de estar. E qual o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá. E aí você planeja as suas ações, você prioriza as suas ações. O pessoal até falou de manhã, né? Como que simplifica a cibersegurança, segurança da informação. Teve essa pergunta na parte da manhã. Esse é um caminho interessante para você simplificar. É você concentrar o esforço onde você mais precisa. O dinheiro, as pessoas, e todos os frameworks passam, né, como base essa questão da gestão de ativos. Se você quiser um framework mais operacional, o SysControls, por exemplo, também vai nessa linha. Um dos pontos principais lá é a questão do inventário, a gestão de ativos. Perfeito, muito bom. Para finalizar essa rodada, Leandro, eu queria que você comentasse também a sua visão sobre essa questão da visibilidade, né, e aonde que você acha que tem aí um ponto de inflexão quando você tem que levar essa questão para outros níveis da organização, né? Esse ponto da visibilidade é super importante, né? Essa pergunta do CEO, nós estamos fazendo pelo menos o básico? Pois é, e é bem como você disse, né, Graça? Se perguntar para cada um aqui o que é o básico, cada um vai falar uma coisa diferente, né? Um fala de estratégia, outro fala de conscientização, outro talvez vai falar de SOC, pentest, gestão de vulnerabilidades, cada um vai falar uma coisa, mas no final das contas, você não mede o que você não conhece. Básico, né? Clichê, né? Então, assim, tem que ter visibilidade, é fundamental, né? Mas parece que é básico, mas não é fácil. E pegando esse gancho, Graça... Com essa complexidade que a gente está vivendo complexo. hoje, depois da pandemia, então, né, com esse número de acessos remotos e tudo mais, não ficou fácil, realmente. Eu imagino meus colegas aí que trabalham na área de OT, por exemplo, que tem ali ambiente, por exemplo, de IT, OT, desafio. Surgiu essa pergunta aqui, exatamente. Isso é interessante. Eu vou pegar o gancho aqui do Fernando. Esses dias eu li um artigo do Center for Internet Security, que é o CIS, né, o fogo CIS, e ele falava sobre o princípio de Pareto, né, 80-20, né? Ele que 20%, né, 80% dos problemas tinham 20% de causas, ou seja, você tem que priorizar aqueles 20% ali para você resolver a grande parte dos problemas. E aí ele falava sobre 5 principais atitudes, né? As 2 primeiras eram inventariar dispositivos e software, né? Depois ele falava sobre security hardening. O quão é desafiador a gente conseguir implementar um processo de security hardening na companhia, ou seja, você conseguir reduzir o nível de exposição dos seus ativos de tecnologia a ataques cibernéticos. Isso é muito complexo, isso traz uma série de impactos. Cada companhia vai ter um apetite a risco, vai definir o baseline de acordo com o seu apetite a risco. Um processo de gestão de vulnerabilidade, /risk assessment, ou seja, a quantidade de vulnerabilidade que a gente vem percebendo é gigantesca. E acompanhar tudo isso, se você não conseguir ter visibilidade no viés de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, é impossível. E o último ponto é a redução de privilégios administrativos. Contas privilegiadas, a gente falou mais cedo, se não me engano, sobre isso. Sim, tivemos um painel sobre isso. Painel sobre isso, então eu iria nessa linha. E conseguir traduzir isso para o board, levar isso para uma visão de risco, né, conseguir traduzir toda essa sopa de letrinhas que a gente falou aqui, né, mais operacional, para uma visão mais de risco é o desafio. Esse é o grande ponto. Uma pergunta aqui que eu acho que, Felipe, você pode ajudar, que é a seguinte: esse gap do básico, na sua opinião, é um problema tanto de grandes empresas, de empresas mais maduras, com grandes times de SI, médias empresas? Como é que você vê isso desse ponto de vista?
Hoje, eu vejo que isso é um problema de todas as empresas no geral. As maiores têm maiores gaps, porque tem ainda mais dispositivos, ainda mais tipos diferentes de dispositivos, de natureza diferente. Mas o ponto focal, o ponto-chave desta dificuldade de empresas pequenas, médias, grandes, é a maneira que as empresas estão acostumadas a tentar ter a visibilidade dentro do seu ambiente. Como que elas fazem isso? Com diversos tipos de soluções separadas, que trabalham de diferentes maneiras, que trabalham em silos. Então você tem a área de operações trabalhando no silo dela, com o conjunto de ferramentas dela. A equipe de segurança, mesma coisa, tem as mesmas ferramentas, muitas vezes até ferramentas que têm, né, uma sobreposição. E você não tem o número final, você tem que trazer dados de um lado, traz do outro, consolida lá numa planilha de Excel. Então, as empresas, no geral, elas investem muito em pessoas, processos, ferramentas, mas continuam ainda trabalhando em silos e não trabalhando de uma maneira mais, uma palavra que eu sei que não existe, mas uso, não plataformiza o gerenciamento do seu dispositivo. Então, você acaba tendo um monte de solução pontual, fazendo o trabalho pontual, que não se conversam, não se resolvem, traz uma ineficiência muito grande. E isso é de empresas pequenas, grandes, médias, principalmente empresas grandes, quando adquirem outras empresas, aí é ainda pior o problema. Processos de merge, né? Pessoal, muito bom a nossa conversa aqui, mas vamos trazer a plateia para esse nosso bate-papo, né? Já tem perguntas aqui da plateia online. E vou abrir também aqui para participação, para vocês entrarem nesse bate-papo aqui, nessa conversa com a gente. O Rodrigo Teixeira faz uma pergunta aqui para o Fernando Spencer. Fernando, fazer o básico da segurança, na sua opinião, também tem a ver com a escassez de mão de obra hoje? Existe essa relação? Ou seja, se era difícil fazer o básico com times maduros, hoje está mais difícil ainda. Como é que você acha que a gente pode partir para um modelo mais automatizado que dependa menos dessa mão de obra especializada? Acho difícil fugir da mão de obra, porque a tecnologia ela funciona, né? E o difícil é você ter as pessoas, né, trabalhando na tecnologia, os processos. É bastante complicado você fugir disso. O que estava comentando aqui no painel anterior, e que eu acho que é o caminho, é a capacitação das pessoas do seu time. E por mais que seja difícil hoje, né, capturar no mercado pessoas com expertise, que tenham conhecimento prontas para atuar, o que eu tenho acompanhado tem sido muito difícil. E você desenvolver a pessoa com capacitação, e não uma capacitação aleatória, né? Como acho que o Rodrigo da Petrobras comentou, né? Sim. Você ter uma trilha ali especializada para aquele tema, para que o teu time possa se desenvolver e trabalhar com as tecnologias de uma forma mais harmônica, sem depender tanto, né, de você ter do turnover, de ter que contratar e de mexer muito no seu time. Perfeito. Eu queria ouvir o Fábio também. Fábio, eu queria a sua opinião sobre isso, porque já tem duas perguntas aqui nessa linha, né? Porque o painel anterior trouxe esse problema da mão de obra, e agora a gente está falando de fazer o básico, mas estamos falando, mas a gente está com cada vez menos gente, então a gente está cada vez mais difícil fazer o básico, porque a gente tem menos gente. E a sensação de quem está aqui participando é de que o básico ainda está muito baseado em mão de obra, em recurso humano. Sim. E que isso parece que é a encruzilhada aí do básico, entendeu, Fábio? Certo. Eu falo até um pouco por mim, eu tenho 14 anos de experiência em segurança da informação. Quando eu comecei, eu vim de infraestrutura e eu fui treinado para trabalhar com segurança na empresa que eu iniciei. E eu tenho pessoas que trabalham comigo também, que eu passo conhecimento para eles. Então, eu acho que você capacitar as pessoas, como o Fernando falou, é super importante, tá? Porque ela vai abraçar a causa junto com você, porque você está passando conhecimento para ela vai ser fiel a você, digamos assim, tá? E você vai conseguir trilhar o que você quer fazer. Então, eu penso que capacitar as pessoas tem essa dificuldade, sim, de você conseguir no mercado, tá? E, às vezes,
no mercado você pega e não fica muito tempo, tá? Tem esse problema. Mas quando você pega uma pessoa e você dá o treinamento para ela, você começa a ensinar, a passar o conhecimento, você tende a ter uma fidelização com ela. Perfeito. Temos alguma questão, alguma pergunta da plateia? Vamos ficar aí atenta, Márcia, tá? Para eu... Olha, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, vou passar para você, Leandro. Eu não sei se você estava aqui na parte da manhã, mas a gente começou já provocando aqui com o primeiro painel, falando de arquitetura mesh, enfim, de coisas que estão vindo aí, de consolidação, de plataformas e tal. E aí a Juliana Fonseca pergunta o seguinte: falamos muito pela manhã da consolidação da segurança e uma nova arquitetura, unificação dos fornecedores, automação, mas agora falamos do básico. Então ela pergunta, estamos vivendo um looping e dá para fazer o básico e já ir desenhando essa consolidação? E a indústria está preparada para isso? Essa pergunta vai até um pouco na linha da última pergunta do que eles falaram. Sim, também. o pessoal da internet vai só, né? Não, mas é bacana isso. Né? Evoluindo, a cada ponto tem um conto. Ou ao contrário, né? Eu acho que, assim, são diferentes momentos, né? Não sei se é bem um loop, né? A gente está vivendo um momento agora que ninguém esperava. A gente está em loop. Ninguém esperava. Assim, até eu trabalho também estou um bom tempo, aí, cerca de 18 anos na área de segurança e informação, e fiz muitos projetos de gestão de continuidade de negócios, né? Fiz inúmeros projetos assim. E quando a gente fazia os planos de continuidade, ninguém pensava em plano de gestão de crise para pandemia. A gente já viu na pandemia global hoje, né? Olha, interessante isso, né? E pegando o gancho do que os colegas falaram sobre a questão de pessoas, que foi um tópico muito bem discutido no último painel, eu iria na linha do que o Felipe falou um pouco, que é até uma palavra que não existe em português, né, que é plataformizar. Eu acho que eu vou simplificar, é reduzir a complexidade, né? Quando você reduz a complexidade do seu ambiente, acaba com esses sombreamentos, você tem duas ferramentas que fazem a mesma coisa, será que eu não consigo consolidar numa mesma ferramenta? Sabe, eu acho que isso também ajuda, porque eu não vou precisar, por exemplo, de um perfil para trabalhar, um funcionário, um colaborador para trabalhar com uma ferramenta diferente. Então, respondendo à pergunta, sim, assim, a gente vive diferentes momentos, né? Não sei se é bem um loop, né? Mas eu acho que a redução da complexidade ajuda bastante, né? Então, é o que eu acredito, é o que eu tento trabalhar sempre, reduzir a complexidade, automatização de atividades, indo mais nessa linha, porque vai indiretamente ajudar com a questão de pessoas, que é um problema que todo mundo vem passando, mas quanto puder reduzir de complexidade, para mim, melhor. Fazer o simples, né? A gente está falando aqui de básico, né? Tentar fazer o feijão com arroz, né? Fazer o simples. Felipe, acho que você pode também já comentar essa pergunta, e tem uma outra aqui para você, que é do Paulo Sérgio da Sonda. Ele fala o seguinte: Felipe, avaliar a arquitetura de segurança empresarial hoje não seria o básico do básico? Acho que a gente volta na primeira pergunta que você fez. Para cada empresa, para cada CISO, o básico quer dizer algo diferente. E aí eu volto para o que eu disse também com relação ao, na minha opinião, o básico do básico, que é a visibilidade. Como é que você cria uma arquitetura sem a visibilidade? E eu bato nessa tecla porque essa é a realidade das empresas hoje. Você conversa com elas, elas não sabem quantos dispositivos estão conectados. Talvez até saiba daqui 3 semanas, que vai ter que consolidar a informação de um monte de lugar. Então, concordo, é o básico? É o básico. Só que é o único básico? Cada layer, né? Cada camada que você aprofunda, você descobre um outro básico. Agora eu tenho certeza que, por exemplo, num plano de continuidade de negócio, o básico é ter algo de pandemia, porque é uma nova realidade. O básico é como a gente trata o pessoal trabalhando de casa, porque são os novos normais que vão acontecendo. Então, sim, seria o básico, mas a gente ainda precisa dar esse passo. Exato. E olhar a visibilidade. Tem uma pergunta aqui do Carlos Rezende, da Stone, e eu vou ver se um de vocês pode comentar, mas eu acho que, de certa forma, o Leandro falou um pouco sobre isso, né? As utilities sofrem hoje com o tamanho da infraestrutura em IT e OT, e são focos de ataque, está bem difícil, né? Diante disso, como garantir o básico bem feito em gestão de ativos e de higiene cibernética, quando a gente tem que olhar essas duas áreas? Alguém do painel pode falar um pouco sobre isso? Fernando, boa.
o lado de OT é um lado à parte, assim, principalmente se for olhar pelo lado da Eletrobras, que é um monstro no Brasil. Se a gente contar até antes da privatização, semana passada, que a gente teve segregação de 2 empresas, a gente tem em torno de 1.000 plantas no Brasil. Então, fazer a gestão disso tudo num ambiente que tem várias idades, né? Você vai ter plantas novas que acabaram de ser construídas e plantas que têm 30 anos. E o plano de investimentos para aquelas plantas, eles são de longo prazo, né? Você não tem a expectativa de, num curto prazo, você renovar o parque de uma planta, né? Porque você fez aquele investimento, o teu retorno vai ser daqui a 20, 30 anos, como é que você disso? Então, é um ambiente muito mais complexo, que utiliza tecnologia, mas utiliza a tecnologia de uma forma diferente, e você tem que criar regras, procedimentos, políticas próprias para esse tipo de ambiente, para você conseguir fazer a gestão disso tudo, considerando o impacto que você pode ter numa gestão não mal feita, né? Se você fizer uma atualização num ambiente que não pode ser atualizado, que você vai perder a garantia, ou que vai parar de funcionar, que está integrado com um outro sistema mais antigo, você pode causar um impacto na sua empresa. Então, realmente é um ambiente bem diferente. Tem um capítulo à parte aí, quando a gente está falando desse tema, né? Fábio, oi, tem perguntas? Ah, que bom, ótimo. Então, vamos abrir aqui para a plateia. Por favor. Vou Rodrigo. trazer uma perguntinha bomba aqui, né? Quando o básico não é bem feito, ou seja, quando você precisa da área de operação para ser sua parceira e te ajudar a escalar aquela vulnerabilidade, a corrigir, e me solidarizo com o Fernando ali, em cima de um parque complexo, né? Fica mais difícil ainda. Como que você escala isso? Porque em algum momento você tem que levar isso para cima, você tem que levar isso para o board, sem criar um conflito com a área de operação, porque o cara hoje não corrige para você, mas amanhã você precisa dele para corrigir. Como é que isso está sendo tratado? Isso é um problema que a gente tem que tratar no dia a dia. Já pegou o microfone, então não vou nem a hora que a mediadora... Uma pergunta muito boa, assim, e eu faço uma brincadeira com a turma lá. Quando começa a discussão e a gente tem alguns tipos de impasse, alguns caminhos diferentes, alguma visão diferente, eu falo, peraí, pessoal, eu estou aqui para ajudar. Se for para atrapalhar, bota outra pessoa no meu lugar, né? Então, isso diz muito a questão da confiança. Se você se coloca numa postura que você está ali para agregar, que você está ali para ajudar, que você vai conseguir alavancar certas questões que talvez eles não consigam sem um apoio, porque eles estão muito no operacional, muito ligados ali naquele dia a dia, na subestação, numa usina, e se você tem que levar o teu lado corporativo para somar com eles. Então, esse viés que eles têm operacional, se você consegue somar com eles, com o seu lado corporativo, você dá os atalhos para eles dentro da organização, você vai fazer uma contratação. Não, deixa comigo, eu falo com o diretor, eu falo com o conselho, vamos montar o projeto aqui juntos. Então, o fato de eu dar esse tom corporativo complementando com a expertise deles, não conflitando, não atrapalhando. Então, assim, acho que esse é o segredo, você mostrar que está ali para complementar o trabalho. Mas alguém gostaria de complementar? A gente está falando em complementar, se pergunta, Leandro, por favor. Eu acho que boa pergunta. Provocação foi muito boa, né? Eu acho que a parceria é fundamental. Eu falei aqui sobre a segurança ser habilitadora do negócio, vai muito nessa linha, né? Trabalhar junto, né? E eu até faço um adendo, também traduzir isso para risco, né? Tem um approach de risco. Qual é o risco que isso vai se traduzir para o negócio? O quanto aquele risco cibernético vai impactar o negócio? Será que eu consigo quantificar? Se quantificar, melhor ainda, né? Eu complementaria com essa questão do risco também. Não sei se... Ok, tá. Respondeu aí. Está respondida. Mais alguma pergunta? Me avisa aí, Márcia. Última do online. Última do online? Nossa, então tem que ser seletiva aqui, tem que descobrir a joia da coroa aqui para poder trazer. Tem uma pergunta aqui interessante, sim. Vou trazer para o Felipe essa pergunta do Marcelo Coelho, de uma empresa da área jurídica, e ele diz o seguinte: a gente hoje tem trabalhado muito com várias empresas
e para muitos o básico ainda é ter um antivírus e um firewall de borda. Para muitas empresas. Você tem o básico? Tenho o antivírus e firewall de borda. Esse, como acho que foi o Fernando... É uma empresa que implementa projetos de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em médias e pequenas empresas. Então, esse talvez fosse o básico de alguns anos atrás, talvez 20 anos atrás, né? Hoje, com a mudança de paradigma, de forma de trabalho, e pelo tudo que a gente falou aqui, esse não é mais o básico, nem para sua casa, quase. Nem para o seu laptop. É verdade. Na verdade, né? se você pensar até no seu... Então assim, é um problema que não é a realidade. Então, na minha opinião, isso não é mais o básico há bastante tempo. Mas a gente ainda vê que Com certeza. muitas empresas ainda... Claro que houve aqui um pouco de exagero, né, nas duas soluções, Sim. mas o que eu acho que ele quer dizer é que ainda tem muita empresa, né, trabalhando no dessa modelo maneira, de segurança, de proteção, que ela considera o básico, mas que já deixou de ser o básico hoje, né? Então, ela acha que está com o básico, mas isso já deixou de ser o básico. Acho que isso, né, Fábio, é algo que também tem a ver com maturidade de segurança, né? Sim, com certeza. A gente pega aí um pouco antes da pandemia, né? Você falava de segurança, mas você não tinha essa preocupação tão grande como está hoje, né? Você não tinha... Sempre teve uma quantidade grande de ataques cibernéticos, mas não como teve na pandemia, né? Então, o foco maior deles sempre foi o quê? O elo mais fraco, que é a pessoa que está trabalhando em casa, né? Então, eu acho que para a gente matar essa vulnerabilidade, né, mitigar, né, diminuir ao máximo aí, sempre a gente trabalhar nas pessoas que estão trabalhando em casa, com conscientização, né, como eu já havia falado anteriormente. Sim. Ok. Como é que estamos de tempo? Estamos encerrando. Estamos encerrando? Sim, Nossa. agradecendo aos nossos painelistas. Então, vamos só fazer uma última rodada rapidinho para cada um deixar um recado. Fábio, qual é o seu recado para esse tema do básico? Meio Twitter, assim, rapidinho. Eu acho que o recado principal é mantenha-se seguro, tenha comportamento seguro, que Perfeito. vai ter pequenas chances de ter algum tipo de evento malicioso. Fernando. Eu acho que é aquela questão que eu comentei, né? No início, de você né? adotar um framework, você utilizar aquele framework para se situar e poder se planejar naqueles pontos ali que você não está bem. Ótimo. Leandro? Eu vou na linha, complemento aí, visibilidade, né, framework, link com o negócio, né, falar a mesma linguagem do negócio, vou nessa linha aí também. Felipe? Eu vou dizer, assistam a minha palestra logo em seguida, que eu vou mostrar para vocês como que a Tânium dá visibilidade e controle para vocês. Esse é o meu recado. Felipe. Muito obrigada, então, pessoal. Pessoal, olha, muito obrigada, plateia online, obrigada a vocês também. Continue aqui conosco, tem mais painel, mais palestra. Obrigada, pessoal.